Por quê? Porque isso tudo faz parte de um contexto do surgimento do projeto. Então, uma pecinha a gente junta daqui, outra pecinha a gente junta dali, para a gente poder entender como que nós estamos reunidos aqui hoje dentro dessa sala. Então, durante essas visitas de professores, principalmente, que nós tivemos oportunidade de receber aqui na nossa casa, nos foi trazida uma demanda, que era uma demanda de carência de material didático personalizado. Então, os professores falam, puxa, mas vocês têm aí um material muito rico, nós temos muitos dados de Campinas, a gente precisa ter mais acesso a isso, a gente precisa construir coisas mais adequadas à nossa realidade. Então, isso ficou, sabe, na minha cabeça e foi um dos motivos também para que depois a gente pudesse compor essa equipe para poder trabalhar com essa demanda, com essa carência que nos foi apresentada. Então, eu falei para vocês de algumas experiências, e agora eu vou falar um pouco mais especificamente de uma experiência na qual nós desenvolvemos aplicadamente para o setor educacional. Então, o que acontecia? Da gente poder aproveitar todos esses dados, informações, para poder fazer essa transferência, esse bate-papo com as pessoas, principalmente na escola. E aqui, o que aconteceu foi a elaboração de um projeto, que nesse caso ainda estava um projeto interno, aqui na nossa unidade, para poder fazer mesmo, né, esse material didático e aproveitar mesmo esses materiais com esse foco. Então, esse foi o surgimento desse projeto que nós denominamos Outros Olhares de Campinas, Imagens de Satélite na Escola. Ele foi um projeto apresentado para a nossa área de comunicação e negócios, aqui da unidade. E ele entrou dentro desse programa, chamado Programa Embrapa Escola, em 2006. Nesse projeto, o nosso foco era poder chegar até a escola e poder elaborar esses materiais. Então, nós fizemos contato com a escola mais próxima da nossa unidade, que na época nós estávamos localizados no bairro São Quirino, que fica ali próximo da Lagoa do Taquaral, e a escola mais próxima era a Escola Regina Coutinho Nogueira, uma escola estadual de 1ª a 4ª série. Então, sabíamos assim que tínhamos um potencial muito grande, esse potencial em forma de dados e informações disponíveis na internet, e aí resolvemos fazer contato com essa escola e apresentar essa proposta de construir esse material didático. Uma importante parceria também foi a Universidade de São Paulo, e é a Universidade de São Paulo, a professora Denise Bassi, que na época trabalhava com a gente aqui no CNPM. E nós continuamos, né, a desenvolver esse projeto até hoje. O que aconteceu? Chegamos até a escola, aí entendemos que o público de interesse então era de 1ª a 4ª série e fizemos contatos com os professores. Aí os professores ajudaram muito nesse momento, então eles colaboraram para que a gente pudesse desenvolver uma estratégia para trabalhar, né, com essa temática, com satélites e essa informação geoespacial na escola. Nossa ideia era apresentar um tema e poder desenvolver os produtos, os materiais didáticos em cima desse tema. Só que chegando na escola, os professores falaram para a gente que talvez fosse mais interessante a gente começar a discutir alguns conceitos de lugar, conceitos de paisagem, que eram carências que efetivamente eles possuíam, justamente por não possuir tantos materiais adequados ao lugar. Porque entendemos assim que público de 1ª a 4ª série seria muito importante trabalhar com a realidade mais próxima, que no caso não poderia ser a casa, no caso teria que ser a escola, que era o lugar ali onde a gente poderia considerar um lugar comum para todo mundo. Então, a ideia era construir um material bem personalizado, para focar ali o bairro mesmo onde o aluno estava inserido. Bom, na escola, chegamos com essa proposta. Os professores, inicialmente, eles acharam, né, que essa tecnologia era muita coisa, pediram para a gente ir com mais calma. E, na realidade, o que nós fizemos foi meio que um trabalho de sensibilização, mostrando que essas tecnologias geoespaciais, elas não estão longe da nossa realidade, muito pelo contrário, elas estão cada vez mais próximas. Então, antigamente era super difícil alguém ter um celular, hoje isso é massificado.
Antigamente era super difícil alguém entrar em contato com o GPS. Hoje, no nosso carro, a gente já tem a oportunidade de fazer isso. Então, sabe, essas geotecnologias, elas estão fazendo cada vez mais parte da nossa vida. Então, nós temos também que preparar os alunos para receber esse tipo de informação. Bom, o que aconteceu? Os professores, então, eles sugeriram que a gente fizesse um trabalho com os alunos para poder desenvolver neles uma habilidade, que era uma habilidade de ver o mundo a partir de um outro olhar, de ver o mundo a partir de uma visão onde o satélite mostraria, né, para esse aluno, que é alguma coisa diferente daquilo que a gente está acostumado convencionalmente, que é essa visão lateral, que a gente consegue ver, né, os alvos, os objetos da superfície a partir dessa visão. Então, os professores sugeriram que a gente fizesse uma sequência de exercícios que pudesse desenvolver um pouco mais essa habilidade nos alunos. E foi a partir disso que nós iniciamos nosso trabalho. No caso, esse trabalho ainda está em andamento, né? Ele está em processo de validação e aplicação na sala de aula, para que a gente possa corrigir e editar ainda nesse ano. Vou falar um pouquinho para vocês rapidamente sobre essa metodologia que nós desenvolvemos em conjunto com os professores. Na realidade, o que aconteceu, assim, a primeira etapa desse trabalho foi um trabalho, como eu falei, de sensibilização, onde os professores vieram até a Embrapa, viram um pouco dos resultados dos trabalhos, onde nós falamos a respeito da potencialidade do sensoriamento remoto, das geotecnologias, e depois também fomos até a escola, onde fizemos várias reuniões para definição dessa metodologia e definição temática do trabalho. Segundo, né, a metodologia que os professores nos auxiliaram a construir, a primeira atividade que a gente poderia sugerir para o aluno desenvolver a habilidade de olhar o mundo a partir de outro ponto de vista seria observar o espaço mais próximo dele, que seria o espaço da escola, propriamente dita. Então, nós tivemos a sorte, assim, de ter um lugar que é uma igreja, um mirante de uma igreja, localizada do lado da escola, que a escola fica aqui embaixo, né? A gente está vendo uma vertente aqui de cima para baixo, a escola fica nessa posição, e aqui tem uma igreja onde tem um mirante. Aí os alunos, a equipe aqui da unidade também, que apoiou muito esse trabalho, os alunos foram para esse mirante e puderam observar a escola a partir dessa visão superior oblíqua. E aí, olhando os espaços da escola, a gente já começou a trabalhar com essas noções de escala. Então, fazendo com que o aluno prestasse atenção, por exemplo, né, na paisagem, nos objetos que compõem essa paisagem, nos próprios edifícios que compõem a escola, falando que cada edifício possui uma função, tudo isso para que depois a gente pudesse associar essas funções nessa escala bem local, bem particular, ao bairro. Então, falar que no bairro também existem determinados edifícios que servem para determinadas funções. Cada bairro também possui uma determinada função em relação à cidade, e trabalhando um pouco essa evolução no nível espacial de abordagem, começando numa escala bem próxima. E nessa oportunidade, os alunos tiveram a chance de poder fotografar aquilo que mais interessava para eles, aquilo que mais tivesse despertado a atenção. Aí depois, nós montamos painéis com essas fotos e levamos para a sala de aula para que eles pudessem depois conversar e debater um pouquinho a respeito dessa experiência. Em seguida, nós convidamos os alunos a desenharem, fazendo uma representação gráfica desse espaço que eles observaram, por essa visão oblíqua. Então, aqui é um exemplo, né, de um resultado onde o aluno ali